Olá, alunos! Vamos conversar hoje sobre impulso e quantidade de movimento, duas grandezas físicas, sendo que a primeira proporciona a variação da segunda, ou seja, o impulso proporciona a variação da quantidade de movimento. Estamos na apostila 6, aula 90, impulso e quantidade de movimento, que está na página 79. Quantidade de movimento é uma grandeza física determinada através da multiplicação da massa vezes a velocidade. A massa no SI é dada em quilograma, a velocidade é em metros por segundo, então a unidade de medida da quantidade de movimento é o quilograma, metros por segundo. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e toda grandeza vetorial, para ser bem expressa, precisa da sua direção, do seu módulo e do seu sentido. Impulso de uma força constante. Sempre que a força for constante, poderemos calcular o impulso dessa força resultante pelo produto da força vezes o intervalo de tempo que essa força atuou. Força no SI é dada em Newton, intervalo de tempo em segundo, logo, a unidade de medida no SI do nosso impulso é o Newton vezes segundo. Agora, quando essa força for variável, não posso mais utilizar esta fórmula, tudo bem? Então, como determinaremos o impulso de uma força que não seja constante, de uma força variável? Através do gráfico. E um gráfico de força versus tempo, a área vai ser numericamente o nosso impulso. O teorema do impulso nos informa que quando a quantidade de movimento sofre uma variação, essa variação é proporcionada pelo impulso, ou seja, o nosso impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Falando de variação, lembramos de posição alguma coisa final menos alguma coisa inicial, então lembramos de uma subtração. Como realizamos a subtração de vetores? Vamos lá, vetor diferença, que é o V1 menos V2, então eu posso determinar o meu vetor diferença através de uma soma. Somando quem? Somo V1 com o oposto de V2. Quem que é o oposto de V2? V2 aponta para cima, o oposto dele aponta para baixo. Faço a regra do paralelogramo, somo, determinei VD. Ou coloco os dois vetores na mesma origem. O vetor VD tem o vetor diferença tem origem no V2 e finaliza em V1. Como que eu determino VD? Utilizando esse triângulo aqui, ó, eu posso determinar através da lei do cosseno, e a lei do cosseno diz ao quadrado, que é nosso VD é igual a B ao quadrado, V2 ao quadrado, mais E1 ao quadrado, menos 2 vezes V2, vezes V1, vezes cosseno do A. Quem que é esse ângulo A? O ângulo A é o ângulo entre V2 e V1. Este ângulo aqui é o ângulo A que nós colocamos aqui na nossa equação. Ou podemos calcular pela regra do paralelogramo. O que muda na regra do paralelogramo? Então, estaremos numa situação igual a essa daqui. Então, no lugar do menos, nós vamos colocar mais. E quem que é o nosso ângulo? É o ângulo formado entre V1 e menos V2. Então, o ângulo entre V1 e V2 é o nosso A, tá bom? No lugar de menos, colocamos mais quando estamos utilizando a regra do paralelogramo. E o nosso A ao quadrado significa esse VD aqui. Vamos lá, exercício 2. Um automóvel acelera devido a uma força resultante, que varia segundo o gráfico. Sabendo que ele possui massa de 2 toneladas, lembrando que 1 tonelada é 1.000 kg, determine a variação da sua velocidade no intervalo de 0 a 12 segundos. Ele nos informou um gráfico. Ele nos deu um gráfico que varia do tempo 0 até o tempo 12. A nossa força está variando, logo eu não posso utilizar para determinar o impulso. Impulso é igual força vezes o intervalo de tempo. Tem que utilizar a área. E essa figura eu posso dividir em duas partes, uma parte superior e a parte inferior, que aí eu verifico um triângulo e um trapézio, e eu sei calcular a área de triângulo e de trapézio. Então, a figura número 1, vamos lá. A área é base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a base? Esta medida. Opa, mas quando eu bato aqui, ó,
Que número é o que está aqui embaixo? Como que eu consigo determinar com precisão um número que esteja aqui? É 9, é 9,5, é 8,4, é 8,5? Quem que me garante? Então, eu vou pegar essa curva aqui, ó, uma função do primeiro grau, e eu verifico aqui, ó, que uma variação na vertical sai de 4 e vai para 0. Uma variação de 4 na vertical é acompanhada numa variação de 6 para 12, numa variação de 6 na horizontal. Então, a força sai de 4. Quais são as informações desse ponto? 4 da força, 6 para o tempo. E no final, neste ponto, esse ponto tem informações tempo 12 e força 0. Então, eu sei que nesse intervalo de tempo de 6 a 12 aqui, ó, a minha força variou de 4 kN e o intervalo de tempo de 6. Agora é o seguinte, quando aqui é certeza que eu estou na minha informação, a coordenada do meu eixo Y aqui é 2. Então, significa, no eixo Y variou de quanto? Saiu de 4, foi para 2. Opa, variou a metade. Se ele variou a metade no eixo vertical, tem que variar a metade no eixo horizontal. Então, o eixo horizontal de 6 a 12 eu tenho 6, metade é 3. Então, 6 mais 3 deu 9. Então, aqui é o 9. Então, tenho certeza que essa coordenada desse ponto é 9 e 2. Agora, já que eu sei que aqui é 9, então, de 2 para 9, eu tenho uma base de 7. E a minha altura de 2 para 4, a altura de 2. Então, ficou base 7 vezes a altura 2, vezes 10 a terceira, porque nós estamos transformando de quilonewton para newton. 2 em cima, 2 embaixo. A gente corta, ficou o impulso da área 1, 7 vezes 10 a terceira, newton por segundo. Vamos para a área 2. A área 2 é a área do trapézio. Base pequena mais base grande vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base grande? Daqui até aqui nós temos 12, tranquilo. Quem que é a base pequena? Deste ponto até esse ponto, que nós já sabemos que é 9. A base pequena do trapézio é igual à base do nosso triângulo, que vai valer 7. E a altura, essa distância de 0 até 2. Substituindo os valores, 12 mais 7 vezes 2 vezes 10 a terceira aqui de novo, 2 em cima, 2 embaixo. Vamos cortar 12 mais 7, 19. 19 vezes 10 a terceira. Então, o nosso impulso, o teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, e variação da quantidade de movimento eu posso calcular como a massa vezes a variação da velocidade. Então, o impulso 2,6 vezes 10 a quarta, a nossa massa 2 vezes 10 a terceira. Agora, o que eu vou fazer aqui? Se aqui fosse um 10 a terceira, eu só ia cortar aqui, eu ia ficar mais simples. Então, para que esse número vire 10 a terceira, então eu vou colocar 10 vezes 10 a terceira. Mais 10 vezes 2,6 vai dar 26. Então, ficou 26 vezes 10 a terceira, que é igual a 2 vezes 10 a terceira. 10 a terceira do lado direito, 10 a terceira do esquerdo, a gente corta. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então ficou 26 dividido por 2, uma variação da velocidade de 13 metros por segundo. Exercício 4. Um automóvel de massa 1.500 kg realiza uma curva de 90 graus com um raio de 50 metros e velocidade de 72 km por hora. 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Pegamos o 72, dividimos por 3,7. Determine o impulso da resultante utilizando o teorema do impulso. Então, o teorema do impulso nos informa que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, vamos determinar a variação da quantidade de movimento, que assim determinamos o impulso. Variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Opa! Variação da velocidade, a velocidade final menos velocidade inicial. Então, eu tenho velocidade final menos velocidade inicial aqui. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma soma. VF menos VI é a mesma coisa que VF mais o oposto de VI. VI aponta para cima, então menos VI para baixo. Fiz a regra do paralelogramo. Quem que é meu ΔV? ΔV é raiz quadrada, então estamos no nosso triângulo aqui, triângulo retângulo. Então, esse ΔV representa a hipotenusa. A hipotenusa é igual a raiz quadrada de VF ao quadrado mais VI ao quadrado. Então, colocamos aí
o impulso da força resultante é igual a variação da quantidade de movimento, variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, que já falamos ali, variação da quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quem que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade, então a variação da quantidade de movimento fica massa vezes variação da velocidade. É o que eu coloquei aqui. Agora vamos substituir. Então o impulso da nossa força resultante é igual a nossa massa vezes a variação da velocidade, que é VF ao quadrado mais VI ao quadrado. Substituindo, então nós temos 1.500, que é a nossa massa, vezes 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Aqui vai dar 20 ao quadrado, 400. Aqui nós temos 2 vezes 20 ao quadrado, então 20 sai da raiz. Então, depois você faz a raiz quadrada. Então, ficou aqui, ó. 20 raiz quadrada de 2. 20 vezes 1.500. Depois, essa multiplicação vezes raiz de 2. Então, vai dar aproximadamente 4,2 vezes 10 a quarta quilogramas metros por segundo. Item B. Determina o impulso da resultante utilizando a definição de impulso de uma força constante. Então, se a força é constante, então nós temos que o impulso da resultante aqui vai ser nossa resultante centrípeta vezes o intervalo de tempo. Mas quem que é a resultante centrípeta, se a força for considerada constante? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem que é a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Mais o tempo que ele demora para sair dessa posição aqui e andar 1/4 de volta é quanto? Não foi informado. Então, esse valor nós não temos. Opa, começou a complicar. Massa eu tenho, velocidade eu tenho, raio eu tenho, mas esse cara aqui eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Vou representar a velocidade de uma outra maneira. Quem que é velocidade? ΔS sobre ΔT. Então, minha velocidade é meu ΔS sobre ΔT. Quando ele sai dessa posição inicial para uma posição final, meu ΔS representa 1/4 da volta. Então, 1/4 da volta da circunferência, a volta inteira tem 2π, não vai ser 2πr, 1/4 da volta, 2πr, dividido por quem? Pelo intervalo de tempo que ele demorou. Qual o intervalo de tempo aqui para fazer esse percurso? ΔT está multiplicando o passo, está dividindo o passo multiplicando, o ΔT sobe e o V desce. Agora eu utilizo essa equação. Então, o impulso da força resultante é a resultante centrípeta, que é massa V ao quadrado sobre R, vezes um intervalo de tempo. Quem que é o intervalo de tempo? 2πr sobre 4V. Opa! Um V embaixo, corta com o expoente aqui. R em cima, corta com R ali embaixo. Impulso da força resultante. 2. Simplifico o 2 em cima, 4 embaixo, ficou 1 sobre 2. Divide por 2 em cima, 2 embaixo. Então, ficou 1 sobre 2 π mv. Π, 3,14, massa, 1.500, velocidade 20, não pode esquecer desse detalhe, velocidade 20, não 72. Substituindo esses valores, então nosso impulso da força resultante vai ser 4,7 vezes 10 a quarta quilogramas metros por segundo. Pessoal, encerramos mais esta aula. Fique com Deus e até mais.